Maravilha. Tem fogo aí, irmãos? Abra a sua Bíblia. Hoje o livro dos reis tá na ponta da agulha, né? Primeiro livro dos reis, capítulo 18. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 30. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Soberano Deus, mais uma vez, Senhor, aqui estamos na tua presença. Senhor, como tu sabes, nós não somos nada, apenas barro, Senhor. E o barro em si não vale nada, mas na mão do oleiro ele se torna numa peça. Que nesta noite não venha, Senhor, ser nada de mim, mas que venha ser, ó Deus, um barro, mas que as tuas mãos estejam sobre a minha vida, e é que o teu Espírito Santo venha tocar nos corações da tua igreja, para o objetivo desta noite é teus filhos saírem daqui abençoados por ti, restaurado por ti nesta noite, neste lugar. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias restaurou o altar. A palavra, irmãos, restauração, aparece centenas e centenas de vezes na Bíblia. Sabe por quê? É o que Deus gosta de fazer. É um dos trabalhos que Deus se apraz. É restaurar. Né? E nós vemos no dicionário, se a gente pegar lá, e o significado da palavra restaurar, significa obter novamente a posse ou domínio de algo perdido. A palavra restaurar significa também recuperar, consertar, restabelecer, reanimar. E todas essas ações, né? Todos esses verbos e ações são ações que Deus quer realizar na minha e na sua vida. Deus quer restaurar a nossa vida nesta noite. Não importa por qual condição você esteja passando, o prazer de Deus é restaurar você, né? Que Deus quer fazer, né? Fazer na vida de quem está quebrado. É isso que Deus quer fazer na vida de quem está destruído, de quem está em pedaços, né? Nós vemos os restauradores hoje. Antigamente a gente falava de vaso, né? Mas agora a gente vai mais além um pouco. O vidro do carro, quando estala assim, trinca, né? A gente leva no cara lá, ele faz uma restauração. E aquele pedaço trincado, aquele pedaço rachado, aquele pedaço quebrado, ele fica novo novamente. Ele volta a ser novo, ele é restaurado. Então esse é o processo que Deus quer fazer, o processo que Deus faz conosco. Nos pega todo quebrado, nos pega todo ferido, todo machucado, todo desanimado, né? E torna tudo novo. Deus nos restaura. É o prazer de Deus restaurar a nossa vida, restaurar a nossa casa, restaurar a nossa família, restaurar os nossos filhos, restaurar o nosso casamento, restaurar o esposo, restaurar a esposa. Deus está trabalhando em seu favor. Deus gosta de restaurar, né? Então, se você está se sentindo assim, saiba que Deus quer restaurar você hoje. Eu não sei qual maneira você entrou aqui, ou como você entrou aqui, né? E muitas vezes, quando estamos quebrados, destruídos espiritualmente, acontece um problema.
a gente quer sempre achar um culpado. A gente coloca a culpa em alguém. Porque foi a igreja, foi o pastor, foi o departamento, foi a irmã, foi... Sempre a gente tem sempre nós apontamos algum culpado para a nossa quebra. Quando quebramos, quando nos destruímos espiritualmente, queremos colocar a culpa em alguém. Mas neste momento, em vez de colocar a culpa em alguém, é quando nós deveremos avaliar a nós mesmos. Avaliar o nosso relacionamento com Deus, avaliar o nosso coração. Quero te dizer, quando nós estamos nessa situação de destruição espiritual, é porque o nosso relacionamento com Deus não está bom. Porque quando o seu relacionamento com Deus está bom, pode vir a pedrada, pode vir a calúnia, pode vir a luta, pode vir a perseguição, que você segue de pé. Que você segue caminhando, não vai ser os problemas da vida que vão te parar, não vai ser as dificuldades que vão te impedir, porque você está bem com Deus. Mas quando o nosso relacionamento com Deus está ruim, então nós entramos em fracasso espiritual. Nós ficamos fracassados, porque o nosso relacionamento com Deus está ruim. Então a culpa do fracasso espiritual não é de fulano, nem de ciclano. Às vezes a culpa somos nós mesmos. Nós somos culpados pelo nosso fracasso espiritual. Não tem fulano, nem ciclano, culpado da situação de ninguém. E sim o nosso relacionamento com Deus que está falho. Nós que estamos nos distanciando dele. E o resultado de quem se afasta de Deus é a quebra do relacionamento espiritual. Aí você se torna quebrado, você se torna vazio, você se torna frágil, você se torna, como eu falei aqui do vidro, o vidro quando ele está rachado, até um vento pode estourar o vidro todo e você perder o vidro. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer que hoje é dia de restaurar. Hoje é dia de colocar aquilo que está quebrado no lugar. Aquilo que está rachado, Deus quer colocar no lugar. O Espírito Santo está falando contigo. Eu digo para você, o Espírito Santo quer renovar você nesta noite. É o que Deus quer fazer na sua vida. É a vontade de Deus, Então, irmão, se preocupe com a vontade de Deus. Se preocupe com a vontade de Deus. Porque, irmãos, às vezes nós queremos fazer só o que nós queremos. Queremos fazer só a nossa vontade, E quando estamos afastados da vontade de Deus e fazemos só aquilo que nós queremos, a gente se arrebenta mais ainda. A gente se autodestrói. E aí, queremos encontrar culpados. Mas não existe culpado, o culpado sou eu mesmo. O culpado sou eu pelo meu declínio espiritual. O irmão acabou de falar aqui, uma pessoa que era tão usada por Deus, e agora está no mundo, se quebrou, se perdeu. E o culpado é quem? Somos nós mesmos, que quebramos o nosso relacionamento com Deus. Não existe culpado, o culpado somos nós. E Deus te trouxe aqui para dizer isso, que você é responsável pela sua vida espiritual. Aponte aí para o seu irmão e declare aí com voz de profeta: você, olha assim, você é responsável pela sua vida espiritual. Vale um glória a Deus aí? Então, irmãos, você é responsável pela sua vida espiritual, você responde pelo que você decide. O que você decidiu, você não é outro que vai responder, é você que vai responder pela sua desobediência, pelas suas faltas, pela sua ausência, pela sua preguiça, pelo seu desânimo, pelo seu afastamento, ou pela sua
pelo seu destaque. Às vezes você vai se destacando negativamente. E às vezes, quando vamos nos afastando, é igual o carvão da churrasqueira. Quando tiramos uma pedra daquele carvão que está em brasa e tiramos ele da churrasqueira, muito, muito rápido, o que vai acontecer com ele? Vai esfriar, vai apagar o fogo. E assim somos nós quando vamos, por causa dos problemas, das lutas, das provações, né? Às vezes o inimigo tenta, às vezes Deus está nos provando para nos dar algo melhor, às vezes depende, são diversos tipos de luta, mas nós somos responsáveis pelo nosso relacionamento com Deus. Não adianta culpar a igreja, não adianta culpar pastor, não adianta culpar campo, não adianta culpar irmãos, porque, irmãos, sabe... Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe quem foi o grande divisor de água na vida de Davi? Davi já era obediente a Deus, Davi já compunha salmos, Davi já servia seu pai com alegria, Davi já servia o Senhor com alegria, Davi era homem de Deus, Davi era fiel a Deus, mas sabe qual foi o divisor de água na vida? Davi já era ungido, rei de Israel, a unção ele já tinha, mas sabe qual foi o divisor de água na vida de Davi? Foi o gigante. O gigante, não foi a unção que mudou a vida de Davi, porque Davi foi ungido, e o Espírito Santo jamais se apartou dele, mas ele continuou da mesma forma. O que fez a divisão de águas na história de Davi foi o gigante. Às vezes a luta que se levanta hoje, às vezes a luta que você está passando, às vezes o problema que você está passando, a perseguição que você está passando, seja o divisor de água para Deus destacar você. Porque se não fosse o gigante, ninguém ia conhecer Davi. Ele era ungido, mas desconhecido. Mas nesta noite Deus manda dizer para você: é tempo de enfrentar os gigantes, é tempo de enfrentar as lutas, é tempo de enfrentar as barreiras e continuar fazendo a vontade de Deus. Deus deseja restaurar você só naquilo que Ele planejou, né, para você. Quando Deus olha para você, Ele não está vendo pessoas, Ele não está vendo o irmão, Ele não está vendo um presbítero. Quando Deus olha para você, Deus está vendo projetos, chamadas. Deus está, porque você não está aqui à toa, não foi você que escolheu estar aqui, foi Deus que te escolheu. No meio desses 8 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, Deus escolheu você, porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Então eu digo para você, é tempo de restauração, é tempo de restauração. Quantos creem nesta restauração, adore e glorifique ao nome do Senhor. Somos nós que temos que avaliar a nossa vida. Deixa a luta de lado, deixa o irmão de lado, deixa o problema de lado, deixa a perseguição de lado e adore ao Senhor. Deus deseja restaurar você. Quando Deus olha, Ele vê, Ele está vendo os projetos que Ele escolheu para a sua vida. Ele escolheu você, mas os projetos de Deus não podem ser realizados se nós estivermos quebrados. Deus não pode usar o vaso quebrado, porque o vaso quebrado, ele não segura azeite, não segura azeite. Então, Deus tem projeto. Quantos tem projetos de Deus aí? Aleluia. E como está o seu vaso? Está de pé, desemborcado, pronto para ser cheio? E eu quero dizer para você, né, que você é responsável por isso. Você é responsável. Ele está vendo os projetos, né? E se você não estiver, se você estiver quebrado, os projetos de Deus não podem ser realizados. Mas Ele está vendo, mas os projetos de Deus querem se cumprir. Se estivermos quebrados, destruídos, mortos, caídos espiritualmente, então precisamos de uma restauração.
E o nosso Deus é perito em transformação, em restauração. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Nesta noite você não vai sair da maneira que você entrou. Sinta aí o toque do Espírito Santo. Os céus se encontram abertos sobre este lugar. Adore ao Senhor. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Precisamos de uma restauração, mas só que a restauração é mais difícil que a construção. Aqui os irmãos que são pedreiros, né Márcio, quando você começou a sua obra lá do terreno, ele fez os alicerces, começou a obra e foi embora. Agora, vai fazer uma reforma dentro de casa, você morando dentro. Vai fazer uma reforma e quebra isso, e quebra aquilo, e poeira, e não sei o que, e o móvel estraga, e a estante estraga, e não sei o que. Quando você acaba a reforma, os móveis já não servem mais nenhum, porque restaurar é mais difícil que construir. Quem faz a obra de Deus sabe. Na restauração sempre existem entulhos que precisam ser tirados. Você quebra, você raspa e sempre vem aquela sujeira que para a sua casa ser restaurada, aquele entulho precisa ser tirado. Não adianta você pintar a casa e deixar as cascas da tinta caída na sala. Não adianta você trocar o piso, e deixar um entulho no cantinho da cozinha. Para a sua casa ser restaurada, tem que haver uma mudança, mas você precisa tirar os entulhos. E às vezes entulhamos a nossa vida com problemas, com mágoas, com rancores, com situações. Mas nesta noite é tempo de restauração de Deus. Jesus quer fazer a obra completa na sua vida e no seu coração. Sinta agora a água que corre do trono de Deus. Sinta agora o toque do Espírito Santo. Sinta agora o mover de Deus. Sinta agora a transformação de Deus. Sinta agora a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando sobre a sua vida. E receba o mover de Deus. Aleluia. Aleluia. E a mesma coisa na nossa vida espiritual. Restaurar é mais difícil, irmãos, que construir, pois temos que mudar muitas atitudes, nós temos que mudar muitas situações. E vemos aqui no texto que nós lemos, Elias estava enfrentando os profetas de Baal. E diz a palavra que o povo cocheava em dois pensamentos. Uma hora eles serviam a Deus, outra hora eles serviam a Baal. Não sabiam o que queriam. Não sabiam. Uma hora eles estavam animados, outra hora estavam desanimados. Uma hora queriam fazer tudo, outra hora queriam não fazer nada. Eles estavam cocheando em dois pensamentos. Profetize aí para o seu irmão, aponte para ele, irmão, não é tempo mais de cochear em dois pensamentos. Tome posição diante do Senhor. Fale com voz de profeta. Tome posição diante do Senhor. Então Elias chamou o povo e perguntou, reuniu todo o povo ali no pé do Carmelo e disse, ele chama todo o povo e pergunta, o que vocês querem? Qual é a de vocês? Desse jeito não dá. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Porque cochear entre dois pensamentos não tem como, né? E quantos homens de Deus e mulheres de Deus não têm mais uma vida de fidelidade com Deus? Não tem mais uma vida dedicada à obra de Deus, né? Deus não nos chamou para ter posto, e sim para fazer a obra. E às vezes a gente fica lá e cá, né? E Deus não nos chamou para isso, irmão. Deus nos chamou para sermos fiéis, tomarmos posicionamento, sermos restaurados diante das lutas e não amolecer diante da batalha. Como já foi pregado aqui nesta noite, temos que expor a nossa lepra. Naamã era todo coberto. O general assírio usava aqueles que os árabes usam,
uma touca, né? Um capacete, eu esqueci o nome daquilo, usava uma farda malhada com malha de ferro até o pulso, usava uma couraça que pegava até o meio da canela e usava uma cobertura, uma capa. Então a lepra dele ficava ali escondidinha. Ficava escondidinha, ninguém sabia. Mas para ele fazer a vontade de Deus, para ele se jogar no Rio Jordão, o que ele teve que fazer? Se ele entrasse com aquela roupa pesada no Rio do Jordão, o que ia acontecer? Ele ia morrer afogado. Então tem horas que a gente tem que expor a nossa lepra. A Naamã foi necessário tirar toda a sua roupa. E ali todos os seus soldados olharam para ele e falaram: e ele é leproso, ele está cheio de lepra. Mas ele expôs a sua lepra, mas confiou no Senhor. E hoje, se tem algo te machucando, te incomodando, te perturbando, expõe aquilo que você tem e peça ao Senhor: eu preciso ser restaurado, eu preciso de uma restauração na minha vida. E ali, irmãos, diz que Elias falou: ó, vocês têm que parar com isso, ou servem a Deus ou servem a Baal, o que vocês querem? Né? Não adianta viver uma vida sem fidelidade com Deus, fazer a obra de qualquer jeito, fazer a obra quando a gente quer. Deus nos chamou para termos compromisso com Ele. E então agora começam os profetas de Baal, clamaram de manhã até o meio-dia, se cortaram e fizeram tudo o que tinha que fazer, mas Baal não atendeu. Até Elias falou assim: de repente ele clama mais alto, que de repente ele está dormindo, ou de repente ele está viajando, né? E não está escutando vocês. Mas agora chegou a vez de Elias. Elias chegou, e antes de Elias clamar, antes de Elias se mostrar quem era ele, antes de Elias fazer o milagre, Elias chegou, antes de Elias pedir fogo do céu, ele fez o que nós lemos aqui no texto. Ele consertou o altar que estava quebrado. Vire para o seu irmão e diga: irmão, é tempo de consertar o nosso altar. Vale um glória a Deus aí? É tempo de consertar o altar. É tempo de consertar o altar. Irmãos, então Elias consertou o altar. É a grande lição para nós, irmãos. Preste atenção agora. Deus não vai fazer nada. Essa é a grande lição desta noite. Deus não vai fazer nada, nem na minha, nem na sua vida, nem na igreja, nem na sua casa. Deus não vai fazer nada se você não reparar o altar de Deus que está quebrado. Se você não reparar o altar de Deus que está dentro do seu coração. Se você não reparar o altar, não adianta. Deus não vai fazer porque você grita muito, prega muito, canta muito, tem carteira de pastor, tem carteira de bispo, eu subo o monte. Deus não está vendo nada disso, mas em primeiro lugar, Ele está vendo o altar que eu tenho dentro do meu coração. Se o altar que eu tenho dentro do meu coração não estiver consertado, as outras coisas não adiantam. Não adianta orar muito, pregar muito, ser famoso. Porque se o altar estiver em ruínas, Deus não vai ouvir. Se o altar estiver em ruínas, Deus não vai ouvir. Então Elias nos deixa essa grande lição. Antes de pedir algo a Deus, nós precisamos restaurar o nosso altar. Quer dizer, o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos colocar todas as pedras que estão fora do lugar. Tudo que você tem deixado de fazer, tudo aquilo que você não tem dado mais atenção, tudo aquilo que você tem feito de errado e sabe que Deus não se agrada, tudo aquilo que você tem desprezado a Deus, hoje Deus está te dizendo: restaure o meu altar que está dentro da sua vida e você verá o que eu vou fazer por você. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de restauração. Restaure-se diante de Deus.
Restaure diante de Deus. Deus quer restaurar a nossa comunhão com o seu povo. Deus quer restaurar, irmão, como diz lá na oração sacerdotal, que o povo seja um, para que os que estão de fora vejam que Deus está em nós. Vejam que Deus está no nosso lar, é através da nossa comunhão, né? Deus quer restaurar o seu lar, Deus quer restaurar o seu ministério, Deus quer restaurar os seus dons, seu dom de cantar, seu dom de pregar, seu dom de orar. E quantas vezes não temos nem força para vir à casa do Senhor? Quantas vezes um frio, um desânimo, uma festa ou qualquer coisa pequena nos tira da presença do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos fala: é tempo de restaurar o altar. É tempo de restaurar o altar. Quantos podem glorificar? 30 segundos de adoração a Deus. Comece a adorar, comece a pedir ao Senhor, comece a deixar a dúvida, comece a deixar o pensamento, pense agora na restauração de Deus, aquilo que você quer que Deus opere, naquilo que você quer que Deus haja, naquilo que você quer que Deus trabalhe. Comece a pedir agora a restauração de Deus. E receba o seu milagre que já foi profetizado aqui, porque hoje é noite de milagres. Amém? Desce como fogo, desce, Senhor.